Jafar era um pré-adolescente incomum, era muito desenvolvido, alto, forte, mas já tinha hábitos questionáveis. Desde pequeno já era capaz de ingerir altas doses de alcoólicos que um adulto não conseguiria. Ficava até tarde nas tabernas, nos lupanares, que o seu pai já falava para ele ir embora, que não queria mais ele consigo, porque só criava problemas. E certo dia, discutindo com um amigo, ele acaba o agredindo verbalmente, fisicamente, no que as pessoas correram até seu pai para avisá-lo, e o pai chega desesperado, e o filho está ali batendo, agredido, e o amigo já caído no chão, ensanguentado, e o pai entra em desespero e fala: Jafar, não quero mais você como filho, não aceito mais você como filho, vai embora, se afasta daqui. E o pai nem ouve o que aconteceu. E o filho chorando, então vai embora, e nunca mais se ouve falar de Jafar pela região. O tempo passa e um grupo de criminosos toma vulto na região. E todos tinham muito medo, porque o seu líder, de nome Thanatos, era muito cruel. Eles assaltavam as pessoas, mas não se contentavam em ficar com os bens das pessoas. Eles matavam também. E aquela região vivia o temor, o medo. Mas certa feita, os soldados romanos conseguiram prender aquele que se tinha como chefe do bando. Ele que estava ali visitando uma mulher que ele tinha se encantado, caiu nas garras dos soldados e foi preso, e ficou revoltado, e gritava, esbravejava. Era Jafar, agora utilizando o nome de Thanatos. E ele esbravejava ali dentro da prisão, mas ele não tinha avisado os comparsas de crime, o seu bando, que ele estava por ali. Então ele não tinha como ser socorrido pelos comparsas, que era um bando grande. E ele então percebe que não adiantava mais ele ficar desesperado, ele ficar exaltado. E ele então decide mudar a estratégia. E começa a fazer amizade com um carcereiro Zelão. E ali ele conta toda a história de sua vida. O que aconteceu com ele lá em tenridade, expulso de casa pelo pai, que nem o ouviu. Conta a sua maneira, é claro. E ali Zelão vai afeiçoando de Thanatos. Vão criando um vínculo afetivo. E certo dia, ele meio ali melancólico dentro da cela do seu cárcere, Zelão pergunta o que está acontecendo. Não, Zelão, não é nada com você. É porque é tão chato, é tão angustiante ficar aqui sem fazer nada. E Zelão, conduído da situação daquele que ele achava que tinha sido injustiçado pela vida, diz a ele: se você não contar a ninguém, eu abro a cela e nós podemos jogar alguns dardos aqui. E Thanatos então diz que ele tem muitas riquezas, que no dia que tudo isso for desvelado e ele for inocentado, ele daria uma parcela da riqueza para Zelão pela boa companhia que ele estava tendo. E Zelão abre a cela, mas Thanatos o agride com tanta força que ele cai desmaiado e foge. E ele foge à noite, descansa pela manhã para não ser reconhecido. E assim ele vai distanciando cada vez mais daquela região. E certa feita, ele caminhando,
2 soldados, que eram romanos pelas suas vestes, estavam vindo em sua direção. E ele então entra pelo meio de umas árvores e cai às margens do Rio Jordão. E ele olha então uma pessoa muito magra, vestida com peles de animais. E ele então identifica que devia ser um dos profetas da sua raça, que dizia com muita intensidade uma multidão ali: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que nem sou digno de levar sua sandália, ele vos batizará com fogo. E ali está na Atos, observe, que as pessoas vão entrando uma a uma, sendo batizadas por aquele que ele vai saber depois que era João o Bata, conhecido também como João o Batista. E depois a gente juntou João Batista. E ali, quando ele vê os soldados meio próximos, ele entra na fila também para ser batizado. E quando ele entra na água, é batizado, mas não confessa seus pecados. Ele se sente revigorado, diferente. Mas quando ele olha para trás, ele vê um grupo chegando. E uma pessoa muito singular entra após dele. Ele fica assim meio paralisado com aquela figura. E ele então vai indo para outra margem, mas continua ali como se estivesse hipnotizado pelaquela figura. E então João, o Bata, diz: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Que se cumpra. Mas os soldados se aproximam e começam a debochar daquela prática do povo. E ele então sai pelo outro lado, da margem do rio, e vai. E ele continua então na sua andança, cada vez afastando mais ainda. Certo dia, caminhando, ele vê uma quantidade de pessoas caminhando tudo para uma direção. E ele também decide então seguir aquele povo. E ele vai vendo tantas pessoas doentes, pessoas estropiadas, endemoniadas, parados numa planície. E ali ele também senta no meio daquela multidão. E quando ele olha à frente, mesmo numa certa distância, ele era capaz de ouvir muito bem tudo aquilo que era falado. E ele reconhece que era aquele que foi batizado após ele, por João o Bata. E ele começa a ouvir aquelas prédicas, e ele fica ali extasiado com a lógica, com o bom senso. E aí ele vai saber que aquele que está falando é Jesus de Nazaré. E ali ele vai ouvindo as prédicas de Jesus. E ele vai ficando cada vez mais admirado por aquelas ideias reformadoras, totalmente contrárias a muitos conceitos do povo da sua raça. E aí ele começa a pensar: esse tal Jesus é um revolucionário. Se por tão pouco os da minha raça perseguem, maltratam, crucificam, o que vão fazer com este tal Jesus? Ele fala: eu sou um criminoso, mas eu não sou hipócrita, porque muitos da minha raça entram nos templos depois de roubarem as viúvas, se aproveitarem das pessoas nas vias públicas, mas lá entram e oram. Eu nem entro lá porque eu não sou digno. Hipócrita eu não sou. Mas como a minha vida não tem sentido, eu vou acompanhar este mestre.
vou protegê-lo. Vou ficar às espreitas em todos os lugares que ele for, eu estarei lá. Então Jafar agora não se intitula mais Tanatos, volta a se intitular Jafar. Começa a acompanhar Jesus por todos os lugares. Ele assiste todas as suas exposições, todas as suas falas, tirando algumas exceções, porque ele não podia ficar muito exposto. E ele então vai absorvendo todo aquele conhecimento. E aquilo vai criando uma transformação interna. E ele cada vez vai ficando mais admirado com as falas do Mestre, com a Boa Nova, com o Evangelho. E aquilo vai mudando ele. Mas, certo dia, o Mestre é aprisionado. E ele até pensa em ir, mas ele não tinha mais os comparsas dele que poderiam ajudá-lo a retirar o Mestre das mãos do povo de sua raça. E aí ele pensou: eu vou dar a minha vida em troca da liberdade do Mestre. Mas eu conhecendo o povo de sua raça, eles vão ter uma dupla vitória, porque eles vão ficar com o Mestre e vão me prender também. E ali ele entra numa angústia e ele acompanha toda a Via Crucis de Jesus. Até o final. E ali ele se condói e se perde. Porque agora o que fazer? E aí passam-se os dias e ele então retorna ao velho hábito da bebida. E ele caído perto de uma taberna, ele ouve as pessoas passando e falando: olhe, aquele que alguns seguiam, intitulado Jesus, dizem que ressuscitou. Ele ouviu aquilo ali meio espaço, mas não conseguiu entender muito bem. Então ele se levantou, foi até uma pica que tinha, lavou o rosto e foi procurar informações. E ele ouviu da própria Maria de Magdala, que tinha encontrado Jesus perto do sepulcro. E ele acredita aquilo que os próprios discípulos não acreditaram nela. E ele então compreende a mensagem, a verdade do Mestre. E ele então decide: eu também preciso levar adiante tudo que ouvi, tudo que aprendi do Mestre, que agora eu compreendo a imortalidade. Agora eu compreendo porque o reino que o Mestre falava não é deste mundo. Mas primeiramente eu vou precisar fazer isso comigo. A boa nova é necessário nós buscarmos vivenciá-las primeiramente. E automaticamente isso vai vazar para os demais à nossa volta. E ele então pensa: como farei? Porque eu prejudiquei muitas pessoas. Aquelas que eu só tirei os seus pertences, eu consigo dar um jeito. Mas e aquelas pessoas que eu nem sei de onde que é? Aquelas outras pessoas que eu matei. E ele entra num estado melancólico. O que fazer? Então ele adormece. Mas antes de adormecer, ele ora, conforme Jesus ensinou. Ele ora e adormece. E acorda pela manhã revigorado, com a ideia: vou começar pelaquele carcereiro que eu prejudiquei, Zelão. Então ele decide ir voltando
voltando para aquela região. E ele tinha guardadas numa gruta, próximo ao Mar Morto, muitas riquezas dos roubos que ele tinha realizado. Então ele chega, espera anoitecer, depois vai até a gruta, desenterra aquelas riquezas e volta em direção à cidade de Zelão, de onde ele tinha sido preso. Chegando lá, ele procura se informar onde morava Zelão, o carcereiro. E aí ele então vai visitar Zelão. Quando chega lá, bate a porta. E uma moça jovem, um tanto envelhecida, Lia, e pergunta: eu vim visitar Zelão. O que tu és de meu esposo? Ah, sou um amigo que faz muito tempo que eu não passo por aqui. E vim visitá-lo. E ela então o leva até o quarto. A luz muito fraca. E ele olha, mas ele está acamado. Não fala nada. E ele já chega: Zelão, voltei, vim te visitar, como te prometi. E ele não responde nada. E a esposa então diz: olhe, Senhor, o meu esposo está deste jeito, desde quando ele foi agredido por um criminoso de nome Thanatos. Não fala, não movimenta. Preciso dar tudo na boca, fazer sua higiene. Ele ganhava mal, mas pelo menos dava para nós sobrevivermos. Agora eu não consigo trabalhar porque preciso cuidar dele. E os nossos filhos ficam a mendigar para termos o que comer. Então Jafar se emociona e chora. E ela se pergunta: mas ele nunca falou de você? Não, nós somos amigos de infância. E não imaginava que ele estaria desse jeito. Mas se és amigo de meu esposo, pode pernoitar por aqui. Porque já está à noite. E tem muitos criminosos por aí. Então ela prepara um caldo ralo, com pães duros, porque era o que se tinha. Os filhos chegam, e ali Lia explica aos filhos que era um amigo do pai deles. Então Jafar diz, conversa um pouco com as crianças, e fala: Lia, não se preocupe mais, eu tenho alguns bens, e vocês não vão mais passar necessidade, eu vou cuidar de vocês. E quando Jafar acorda, ele vai até Zelão, porque estava claro. E chega e fala: Zelão, voltei. E ele vê rapidamente, num surto do olhar, que Zelão o reconhecera, mas depois o olhar fica vago. E ele cuida de fazer a higiene de Zelão. Ele dá o que comer a Zelão. Lia acorda e vê que já estava tudo pronto. Aí falou: Lia, não se preocupe, agora é a responsabilidade minha. Mas de quem tu estavas falando para ele? Ah, eu estava falando de Jesus de Nazaré, que eu conheci. E eu estava contando os acontecimentos que sucederam com este mestre. Estava contando as passagens. E ele então começa a contar as passagens para ali os filhos. E os filhos começam a crescer dentro de uma base evangélica, dentro da moral cristã, para nortear seus passos. Que muitas das vezes a gente não faz com nossos filhos na atualidade. Nós queremos esperar eles decidirem, crescerem e decidirem.
vai ser tarde. Mas ali começava Jafar, então, a divulgar o Evangelho do Mestre. E aí ele começa, as pessoas virem até ali pela bondade. Ele ajudava todas as pessoas que passavam por ali, e todas as pessoas queriam ouvir falar de Jesus de Nazaré. E ali Jafar dizia e contava dos feitos do Mestre. E isso foi se agigantando, todas as pessoas passavam por lá para conhecer Jesus, para conhecer a Boa Nova. E o tempo foi se passando, eles criaram uma comunidade cristã. Passaram-se 10 anos. E ali então fala, Jafar, Zelão não está bem. E aí Jafar vai até Zelão. E ele percebe que seria os últimos momentos de Zelão. Então ele pede perdão a Zelão. E ele percebe pelo olhar e a lágrima que corre de Zelão, que tinham perdoado. E Zelão desencarna. E Jafar então continua divulgando a Boa Nova. E aquilo tomou um vulto que todos vinham. Mas certa feita, aparecem 5 homens que não falavam muito, mas que participaram das reuniões, das exposições sobre o Evangelho. Mas eles não estavam ali com intenções saudáveis. As intenções eram outras. E ali, num dia pela manhã, que Jafar estava orando, ele sente um aperto, ele pensa, será que é chegado o momento que a justiça do Pai vai me encontrar e eu vou começar a reparar os meus delitos? Porque a angústia é tamanha. Ele sente, não reclama, não lamenta, porque todos nós estamos inseridos na lei de causa e efeito. Nós passamos por tudo aquilo que nós semeamos e iremos colher. E Jafar, como um bom discípulo do Mestre, regozijou-se em oração, ao ponto que esses 5 homens entram pela porta, munidos de pedaços de pau e punhais, e dizem, onde está sua fortuna? Onde está sua riqueza? Nós viemos buscar. E ele fala, não tenho mais nada. Nós somos uma comunidade. Aqueles que têm mais, auxiliam mais. E aqueles que têm poucos, dão o pouco que têm. Porque isso é a base do cristianismo primitivo. O auxílio mútuo. Como diziam os gregos, as fratres, as fraternidades cristãs, que se auxiliavam mutuamente. Ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, porque eles se auxiliavam. Mas eles não acreditam. E aí começam a espancá-lo. E ele cai de joelhos. Mas ele, pela retina espiritual, começa a passar toda a sua vida. E ele se alegra, emite um sorriso, porque ele estava expiando seus delitos. E ele se alegra, mas os criminosos não identificam isso, acham que ele está debochando deles. E o mais cruel, então, o apunhala diversas vezes no coração. E ele cai ensanguentado. Mas já desprendido do corpo. Quem que está à frente? Zelão em pé, com um sorriso no rosto,
todos aqueles que passaram pelas cercanias do tempo que lá esteve falando de Jesus, todos estavam a recebê-lo. E ele então se alegra, ao mesmo tempo que todos abrem, e quem vem? O Mestre Jesus, para acolher Jafar. E se aproxima de Jafar, e Jafar se enche de júbilo. Venha para o regaço do meu. Porque quando eu tive fome, destes o que comer. Quando tive sede, me deste o que beber. Estive preso, foste me visitar. Porque Jafar assim o fez com todos que ali buscavam. Mas ao mesmo tempo que Lia, os filhos entram no cômodo e vê daquele jeito e choram. Ao mesmo tempo que Jafar sente um puxão. Senhor, eu tenho tanta ânsia de servir mais. Eu tenho tanta ânsia de buscar aqueles meus comparsas de crime e trazermos para o teu lado. Jafar, tu terás outra oportunidade, Jafar, mas agora você vai recompor. E em momento aprazado você vai retornar para voltar a divulgar a boa nova do Pai. E assim Jafar vai para as instâncias para se recompor, para se restabelecer, para a oportunidade propícia, através das leis da reencarnação, voltar ao plano físico para continuar. Essa história está na obra A Eterna Mensagem do Monte, pela médium Célia Camargo, pelo espírito Leon Tolstói. E é muito importante a gente parar para se dar conta desses anônimos do Evangelho, que nós vamos encontrar nessa maravilhosa quantidade de obras, de médiuns notáveis, e espíritos extraordinários que vêm nos trazer todos os acontecimentos que envolveram o nosso Mestre amado. E como que todos nós somos capazes de vencermos. Pois Jafar, devido aos conflitos, às questões que ele não soube lidar na eternidade, ele descampou para outro caminho, se equivocou. Mas o Evangelho de Jesus é altamente renovador em nossas vidas, quando nós começamos a vivenciá-lo na sua pulcritude, na sua pureza, nos mínimos atos de nosso dia a dia, no nosso hoje, porque Jafar ele viveu o hoje, cada dia procurando ser melhor do que o dia anterior. E como nós temos nas Escrituras, o Pai não quer a morte do ímpio, o Pai quer a morte do pecado. E somente através dessa transformação, dessa mudança, de abandonarmos os velhos hábitos, o homem velho ainda em nós, seremos capazes de deixar que o homem novo que somos faça a diferença nessa grande transição que todos nós estamos vivenciando no planeta. Como é bom saber que temos um Pai que nos ama, que não nos julga em tempo algum, que está a todo instante estendendo a mão para nós, através do maior médium de todos os tempos, Jesus, o médium de Deus. Então que possamos pensar como Jafar, que cometeu equívocos. Qual de nós não comete equívocos? Qual de nós não se equivoca? Qual de nós não se atrapalha? Se ainda estamos imperfeitos. Só que nós temos que parar com um hábito muito equivocado de nossas partes. Todos nós temos um hábito de às vezes focarmos só nos nossos defeitos
só nas nossas deficiências. Porque isso a gente aprende desde criança. Porque para falar mal da criança, eu falo. No meu tempo de piar, quando apresentava uma nota boa para meus pais, eles viravam e falavam: fez mais que sua obrigação, menino. Me mata. Engole esse choro. Homem não chora. Vou te dar um motivo para você ficar com raiva. Cadê o amor que educa? Coloca limites, mas educa. Amorosamente. E hoje, na atualidade, a gente está se atrapalhando. Porque nós, às vezes, estamos sentados nessas cadeirinhas maravilhosas, achamos que o Evangelho é um barato, que é muito bom. Mas, às vezes, não apresentamos o Evangelho nem Jesus para os nossos filhos. Quantas coisas que a gente faz com eles e a gente não pergunta para eles. Já falamos algures. Quando eles nascem, a gente leva eles para tomar um monte de injeçãozinha que dói para chuchu. Nem perguntamos se eles querem. Aí eles vão crescendo, aí nós colocamos eles na escola, nós nem perguntamos se eles querem estudar. Nós colocamos. Mas quando chegam nas coisas do Senhor, do Evangelho, quando ele chegar na adolescência, ele escolhe. Já é tarde. E aí a gente vê criar um monte de questões, criar um monte de transtornos para avalizar a nossa irresponsabilidade. Porque é isso que são os transtornos atuais. E nós adoramos isso, porque é mais fácil para avalizar. O mais na moda é o TOD. Um transtorno que a criança não aceita não. Não pode receber o não. Como se eles provessem as necessidades do lar. E aí vemos pais escravos dos filhos. Que os filhos fazem o que quiserem. Nós não estamos falando de crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Fazendo os pais de gatos e sapatos. Porque os pais não sabem colocar limites. Porque se tivesse desde eternidade Evangelho nele, às vezes até é bom pegar o Evangelho e dar neles. Porque eles conseguem tirar a tranquilidade. Mas a gente, não, ele tem TOD. Eu nem gostar de TOD, eu gostar de Nescau. Mas a gente cai nessa. Temos as questões das vidas passadas. Tem, Divaldo fala isso com muita propriedade numa exposição sobre 2 transtornos, o TDAH e o TOD. Sim, espíritos rebeldes, revoltados. Mas se eles caíram debaixo do nosso teto, é porque nós temos condição de educá-los. Não acontece nada por acaso. Tem uma razão de ser, nós temos competência para educá-los. Mas eu preciso confiar em mim. Mas aí se eu centro no negativo lá desde eternidade, que também passei, eu acho que eu não dou conta. Porque eu não consigo enxergar o meu lado positivo. Porque todos nós somos dotados dessa dualidade, dessa dicotomia, uma polaridade negativa e uma positiva. Nós percebemos as coisas nos contrastes, noite e dia, quente e frio, branco, preto, bem e mal. Mas olha, esse lado negativo aqui é pequenininho. É muito pequenininho. Mas eu matei há 1000 anos atrás, eu roubei, eu estupei, eu fiz e aconteci. Sim, é verdade.
vai ter consequência. Vai ter que espiar e reparar. É verdade. Mas se nós estivermos aqui, pela fala de André Luiz, numa média de 40 mil anos na condição humana, se nós somos espíritos que começamos aqui. Porque nós podemos ter sido os exilados. A gente não sabe. Então, o que é 40 mil anos de equívocos para a eternidade? 1/100 de segundo? Para a gente conseguir mensurar? Então, por que eu estou ocupado com o meu passado delituoso? Eu preciso só me reconhecer, me equivoquei, me auto-perdoar por tudo que eu fiz, que eu lembro e que eu não lembro. E seguir daqui por diante. Por que nós não fazemos isso? Já percebemos que Jesus nos dá a dica, mas parece que a gente não acredita em Jesus? Porque a gente às vezes até fala, mas será que a gente acredita mesmo que ele falou tudo é verdade? Porque Jesus nos fala, vós sois deuses, brilhe vossa luz. Ele não falou, vós sereis deuses, ele falou, vós sois. Então nós já somos deuses. Mas, como está lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, e está dizendo que as leis de Deus estão na consciência, e depois vai dizer, tá, se está na consciência, o que aconteceu? Aí na parte A vai dizer, é porque nós esquecemos delas. E aí precisa ser lembrada. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, nós somos deuses com D minúsculo, porque somos seus filhos. Então, por que não vamos potencializar o nosso lado positivo? Por que não vamos permitir o ser que somos, o homem novo, conduzir este homem velho? Porque o nosso lado positivo consegue conduzir o negativo, mas o negativo não conduz o positivo. Por que não pautamos no ser divino que somos? Por que não acreditamos na fala do Mestre? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Somos nós. Nós somos. Temos questões? Temos, e é problema de cada um de nós. Não é problema de mais ninguém. É problema de cada um cuidar desse ladozinho que se equivocou, que prejudicou. Esse é o nosso papel. Cuidar desse ladinho. É obrigação, é dever de cada um de nós cuidar desse lado. Mas não. A gente fica fazendo comercial do nosso lado negativo. A gente faz comercial da vida alheia. Ah, que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tá, mas por que eu passei por aquilo? Eu sou um santinho? Não sou santinho, não existe santinho aqui. Nós somos espíritos endividados, por isso a condição de espíritos imperfeitos. Então nenhum de nós tem direito de julgar a ninguém. E tudo que eu passo, eu semeei. Se eu não lembro, em algum momento eu semeei, mas não lembro. Por isso que eu passei. Precisa ser a gente para fazer o outro reparar ou espiar? Também não. A fala do Mestre é muito precisa. No mundo só tereis escândalo, mas ai do homem que venha os escândalos. Então é porque nós não precisamos ser um escândalo para o outro. Não precisamos ser essa pedra de tropeço para o outro. Porque a própria vida, as leis divinas em nós, vai fazer com que isso ocorra naturalmente. Então vamos focar no nosso lado positivo, que ele vai acolher as nossas imperfeições, mas vai acolher com carinho, com amor, porque um filho que tem o pai não se abre com ele. Assim também é as nossas imperfeições, nossos vícios, que parecem criancinhas aprontando. Nós precisamos acolhê-las, pararmos de perder tempo de ficar cuidando da vida alheia. E cuidar da nossa vida. Porque quando eu cuido de mim, eu tenho capacidade de cuidar fora de mim.
Porque eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho para comigo. Então eu preciso amar essas minhas estruturas. Amar o meu egoísmo, amar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha inveja, as máscaras que carrego. Preciso amá-los. Porque somente o amor vai transformá-los, vai transmutá-los, o egoísmo gradativamente para o altruísmo, o orgulho gradativamente para a humildade. Somente assim conseguiremos ter uma postura como Jafar, que se intitula no capítulo desta obra, a Eterna Mensagem do Monte, o criminoso. Vamos cuidar da gente com mais carinho, com mais respeito, com mais amor. Deixemos que cada um cuide de suas vidas. Mas quando nós estivermos juntos, no ideal do Cristo, façamos o bem, pratiquemos a caridade, sem juízos de ninguém. Nós não precisamos mais disso. Nós estamos agora para viver a maioridade das ideias espíritas, a maioridade das ideias do Mestre Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. É para isso que nós viemos. Imagine só a quantidade de pessoas aqui presentes. Imagine que cada um aqui, indiretamente ou diretamente, influencia 50 pessoas. Olhe, já dá para pegar metade da cidade. Através dos nossos exemplos, não de nossos blá blá blás. Blá 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 já está cheio por aí, todo mundo fala. Nós estamos agora para viver o Evangelho. Calarmos a nossa boca quando a gente for maledicente ou estar caluniando o outro, porque não temos o direito de julgar ninguém, já falamos anteriormente. Mas temos o dever de amarmos para amar. Que vos ameis uns aos outros como vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É para isso que viemos. É para isso que estamos aqui. E precisamos aproveitar hoje. Pode ser que amanhã nem chegue para um de nós aqui. Ninguém sabe o dia da sua partida. Então por que não aproveitarmos hoje? Hoje eu vou sair daqui levando essas energias e exalando elas por todos que cruzem comigo no caminho. E depositarei dentro do meu lar, nas pessoas que são próximas a mim, que estão no meu círculo afetivo mais próximo. Porque pode ser que amanhã eu não acorde neste plano. Então hoje é o melhor dia de nossas existências. E quando acordarmos, agradeçamos: ó Pai, obrigado, estou aqui ainda. E vou fazer o meu melhor hoje. Vou promover bons encontros hoje. Vou dizer, como André Luiz, na obra Diálogo com os Vivos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vou orar a oração para não incomodar a ninguém. Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo das minhas obrigações, para que eu não venha estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue a inutilidade do presente. Dá-me força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer um bem a cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induz-me a olvidar, a fim de que não venha a prejudicar pela minha fala. Ensina-me a não condenar seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vierem à mente, ensine-me a calar nos meus esforços e manifestos. Impele-me a calar
toda queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar a boa aparência, tanto quanto o espírito isento de culpa, a falar com voz calma, a sustentar bons modos, a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer a dos outros sem necessidade. Ajuda-me, Senhor, a viver na obediência aos meus deveres e compromissos, para não incomodar a ninguém. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe.